Gente, estamos na reta final. Eu convido agora a Camila Cristina Lazzarini. Ela é mestranda do Programa de Integração Contemporânea da América Latina, da UNILA, para que também traga aqui as suas contribuições. E convido, então, a Camila Lazzarini para fazer uso da palavra. Bom dia, vocês me escutam? Senhores e senhoras deputados e deputadas, representantes municipais, lideranças indígenas e também sociedade civil. Hoje eu venho a essa casa como mediadora cultural, integrante do projeto de extensão Educom Guarani, da UNILA, e também amiga da nação Guarani, em especial o povo Avá Guarani do Oeste do Paraná. Agradeço aos deputados Goura e Tadeu e ao vereador de Foz do Iguaçu, Adnan El Sayad, pelo convite a essa audiência pública. Eu vou contextualizar um pouco, né, a importância de da construção dessa política pública e desse projeto de implementação das casas de passagem indígena, né? Os Guarani, assim como outros povos originários deste território, que hoje chamamos, né, de América, sofreram muito com a chegada dos povos europeus e o processo de colonização implantado, e mais recentemente a Constituição dos Estados Nacionais. A nação Guarani, assim como demais povos, encontra-se atualmente em contexto transfronteiriço, dividida e segmentada por marcos políticos distintos dos estados Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Ou seja, não é só uma questão entre estados, mas também entre países, né? O que não apenas gera ruídos na cultura, como dificulta a sua integração e circulação territorial. Com a expansão do sistema econômico capitalista e o deslocamento forçado, né, de suas terras originárias, na região oeste do Paraná em específico, devido ao alagamento causado pela construção da barragem da hidrelétrica Itaipu Binacional, os povos indígenas tiveram seus modos de vida violentamente alterados. Muitos povos hoje vivem da assistência do Estado e de demais instituições, e vários de seus membros se veem obrigados a recorrer a formas de trabalho locais, com situações laborais precárias, baixos salários e pouquíssimos direitos trabalhistas garantidos. Dessa forma, a comercialização de artesanato indígenas não apenas se tornou uma fonte de renda para famílias indígenas, como é uma das poucas experiências de trabalho que ainda mantém as raízes e os modos de vida das suas culturas. Ademais, o artesanato é um produto cultural, capaz de mediar as culturas indígenas aos não indígenas com a representação material de seu simbolismo. Contudo, com a urbanização dos grandes centros, hoje os povos indígenas aldeados encontram-se no interior do estado, precisando deslocar-se para a venda de seus artesanatos. Esse deslocamento e estadia requerem um investimento financeiro que muitas vezes está aquém do que os povos provêm, colocando-os em situação de vulnerabilidade ao pernoitarem em rodoviárias ou mesmo praças públicas, como os aqui presentes já comentaram. Logo, a proposta das casas de passagem, apoiada na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração sobre os Direitos Indígenas e nos Direitos Constitucionais Indígenas, estaria não apenas contemplando uma necessidade dos povos indígenas do Paraná, os Guarani da Argentina e Paraguai, os Macai e os Caiagangue, também presentes em nossa tríplice fronteira, como realizando uma prática da justiça restaurativa, uma pequena parcela da reparação histórica que devemos aos povos originários. Aproveitando a oportunidade, eu peço licença para citar a indicação ao prefeito de Foz do Iguaçu, número 66 de 2022, da autoria do vereador Adnan El Sayad, sobre a transformação do Bosque Guarani em um espaço cultural guarani, pois em conjunto com as casas de passagem, o Estado do Paraná poderia criar espaços de cultura indígena, assim como muitos colocaram aqui a necessidade de espaços para também a comercialização desses produtos, para proporcionar também melhores condições de trabalho aos indígenas, fomentar a diversidade étnico-cultural presente e propiciar atividades educativas a favor dos direitos indígenas e contra os preconceitos raciais, que foi outro ponto também muito levantado. O que não apenas viria a ser uma oportunidade para os povos indígenas mediarem as suas culturas para os não indígenas e demais povos, com apresentações de corais, vivências, cursos, oficinas de línguas indígenas, exposições audiovisuais, dentre outras expressões históricos, sociais e culturais, como também a constituição de mais um ponto de lazer e turismo para o Estado, principalmente na Semana dos Povos Indígenas. Como aqui na região, as escolas estaduais indígenas de Diamante do Oeste e São Miguel do Iguaçu já realizam há anos, recebendo diversas escolas, universidades e grupos com atividades durante a semana.
Eu também queria pontuar algumas anotações que eu fiz durante a audiência, que foram muito importantes, né? Muito importante esse momento em que a gente escuta como cada município vem trabalhando a questão das casas de passagem, e eu quero sobressaltar algumas informações que eu já comecei a pensar em como podemos trabalhar no município de Foz do Iguaçu, né? Com relação à questão em Maringá, que eles pensam em trazer professores indígenas para estarem atuando dentro das casas de passagem com as crianças, isso é muito importante, principalmente pensando em professores indígenas, porque é um processo de cultura, de troca de educação indígena, e não mais um processo de pós-colonialismo, né, de certa forma. Então, também a questão do passe livre que eles trouxeram, que é super importante, né, de esses povos terem como ir e vir a essas casas de passagem. Também gostei muito das propostas que foram trazidas pelo Campo Mourão, a questão de um espaço para barracas, porque muitas vezes eles preferem essa forma de estadia, né? Ou mesmo a questão do fogão a lenha, que é a preferência, muitas vezes, das mulheres indígenas para o cozimento de alimentos. E também gostei muito das propostas de Irati, né, principalmente por existir um coordenador indígena dentro de uma casa de passagem. Isso é fundamental, né, porque é um espaço para os indígenas, então é necessário ter uma coordenação indígena dentro desse espaço, né? E outra coisa que eu queria trazer, mais especificamente, aqui em Foz do Iguaçu, aqui na região do oeste do Paraná, a gente vem se preocupando muito com a questão de suicídios indígenas, né? Então, também, de acordo com uma informação do Ministério da Saúde de 2020, o número de suicídios indígenas é 3 vezes maior do que a média nacional. Então, esse é um ponto também que, se a gente pudesse ter o apoio da CESAI, né, para que esses espaços, né, que atendem, né, medicamente os indígenas, também existissem psicólogos, né, para esse atendimento diretamente a eles. E, por fim, eu agradeço a todos, né, pela participação, e a Soma, né, que foi muito enriquecedor participar dessa audiência, e agradeço ao deputado Gouro e à vereadora Dina pela oportunidade, e a todos os presentes pela atenção. Finalizo a minha fala utilizando a palavra Aguijevete, que representa o imenso estado de graça em que eu me encontro hoje, por estar participando ao lado dos meus amigos indígenas e desse projeto que, sem dúvida, será benéfico para todos. Retomo a sua palavra. Aguijevete, Camila, muito obrigado, tá? Muito importante. E a situação que você traz, né, dos suicídios da população jovem Guarani, no oeste do Paraná, é uma situação que já chegou à Comissão de Direitos Humanos. O deputado Tadeu e eu estamos cientes e vamos sim agir no que nos compete, né? O deputado Paulo Porto, daqui a pouco o deputado, está aqui conosco também e sempre trouxe essa preocupação. A gente sabe que isso é um estado de desespero, de falta absoluta de perspectivas, né? Então é algo que merece sim toda a nossa atenção.